Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do KardecTube, do projeto Nosso Lar. Nós estamos analisando nessa nova parte da introdução o assunto sobre os guias espirituais. A gente está procurando mostrar como que o Espiritismo nas obras de Kardec mostra o funcionamento, a relação entre os bons espíritos, os espíritos guias, conosco. Para deixar muito claro que não se trata de um entendimento ingênuo, irracional, mas de algo baseado em fatos e numa racionalidade muito bem explicada. Deixando claro que os espíritos bons sempre vão nos ajudar, nos proteger, desde que a gente faça a nossa parte. E que mesmo a gente fazendo a nossa parte, isso não significa que eles irão nos poupar das provações, dos aprendizados, das experiências que a gente tem que passar. Não significa que eles vão impedir que certas coisas aconteçam, coisas que são necessárias justamente para que a gente aprenda por nossa própria conta. Então é muito justa, muito lógica, muito sábia a interpretação, o entendimento, a explicação que o Espiritismo dá para essa relação. E que a gente está procurando mostrar, focando mais na questão dos médiuns, ou do trabalho de desenvolvimento do Espiritismo, já que isso tem ligação com o nosso projeto. A gente já mostrou no estudo passado que não há médiuns perfeitos, e que, portanto, sempre o médium pode correr o risco de ser enganado, de receber uma comunicação ruim, apócrifa. Agora a gente vai ver algo muito importante. Muito importante. É um dos textos mais ricos, no meu ponto de vista, porque é algo real, é um fato que aconteceu no grupo mediúnico, no grupo espírita de Kardec. Então isso serve como um belo exemplo para nós de como é que as coisas funcionam. A gente vai ver que é uma situação em que num grupo que Kardec participava, e portanto ali ele também se utilizava desse grupo para, junto com os espíritos, através dos médiuns, continuar desenvolvendo o espiritismo, a gente vai ver que um espírito se intromete, um espírito mentiroso se intromete e tenta enganar Kardec e os participantes, no próprio grupo de Kardec. Grupo esse que tinha como anjo guardião, espírito protetor, presidente espiritual, São Luís, que inclusive é São Luís que vai ser evocado e outro espírito se passa por ele. E a gente vai ver, por exemplo, Kardec, que era um espírito superior com o próprio Cristo, o espírito de verdade, como protetor, como guia espiritual. E mesmo assim, tudo isso aconteceu. A gente vai ver um belo ensinamento para que a gente entenda como as coisas funcionam. Outra coisa que vai chamar a nossa atenção é como Kardec era, até mesmo com os espíritos superiores. A seriedade, o rigor, a racionalidade, nos ensinando como que a gente tem que se portar com os espíritos, não importa a evolução deles. Então é muito importante, muito rica essa mensagem. Essa mensagem se encontra na Revista Espírita de 1860, no mês de junho. Ela faz parte do boletim, que era uma parte do fascículo da revista, que era uma espécie de ata do que acontecia nos grupos espíritas, em particular no grupo espírita, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ali a gente tem um relato dos bastidores, e algo muito importante, a própria ata, a gente aprende muita coisa ali, tamanha riqueza de conteúdo e de tudo que aconteceu naquela época. Então a gente vai saber disso que aconteceu por esse boletim, que depois sai da Revista Espírita, e que ali a gente já vai tirar grandes ensinamentos. A gente vai ler uma espécie de ata que está na Revista Espírita e se surpreender.
se surpreender com a riqueza do que a gente tem para aprender, né? É o boletim titulado Sexta-feira, 18 de maio de 1860, uma sessão particular que aconteceu na Sociedade Paranaense dos Espíritas, comunicações diversas. A gente vai ver ali o primeiro assunto desse boletim, e aí nós vamos ter todo esse contexto que a gente já adiantou aqui um pouco. Então vamos ler, a partir de agora é o texto da própria Revista Espírita, abre aspas. Leitura da comunicação seguinte, recebida numa sessão particular a propósito dos trabalhos da última sessão, através da senhora S., médium. Por que São Luís não se comunicou sexta-feira última através do senhor Didier e deixou falar um espírito enganador? Resposta. São Luís estava presente, mas não quis falar. Aliás, não reconhecestes que não era ele? É o essencial. Não fostes enganados desde que reconhecesse a impostura. Com que objetivo não quis falar? Resposta. Podeis perguntar a ele mesmo. Ele está aqui. Então vejam o contexto, a situação apresentada. Foi feita uma sessão particular, isso era muito comum. Então ela era diferente da sessão geral, né? Era um grupo mais restrito, que fez essa sessão particular para avaliar a sessão passada. Então isso era muito comum. Kardec se reunia com alguns médiuns e fazia uma avaliação da sessão que havia passado, e ali submetia várias questões aos espíritos. Então esse era um dos trabalhos de Kardec e da Sociedade Parisiense, né? Então tinham vários tipos de sessões, e uma delas era essa que era mais fechada, rigorosa, porque justamente era a sessão em que se avaliava o contexto geral, né? E ali Kardec tinha importantes questões para tratar com os espíritos. E foi evocado São Luís, como de costume. São Luís é esse presidente espiritual, né? Esse guia espiritual da Sociedade Parisiense, um espírito bom da escala espírita. E ele foi evocado, o médium aqui aparece, é o senhor Didier, mas em vez do São Luís, ao ser evocado, falar, veio um espírito enganador se passando por ele. Nós estamos falando da sessão íntima dirigida por Kardec. Por Kardec. Isso aconteceu. O espírito se manifestou enganador no lugar de São Luís, que já é um espírito bom, na sessão dirigida por Kardec, que é um espírito superior, que tem como guia Jesus. Então por que a gente está trazendo essa história? Para a gente ver que quando o movimento espírita cria determinados mitos com relação à proteção dos espíritos, a gente tem aqui uma prova muito forte e grandiosa de que a coisa não funciona bem assim. Porque muitas vezes o movimento espírita vai dizer, não, mas o médium fulano de tal, ele está protegido, ele jamais seria enganado, porque ele tem uma missão importante. Aqui nós temos o exemplo de Kardec, que tinha a maior missão de todas com o espiritismo, guiado pelo próprio Jesus. Porque muitas vezes a gente usa determinados guias espirituais do movimento espírita, colocando eles como superiores e dizendo que eles estão protegendo o médium. Aqui a gente tem Jesus como guia espiritual e mais o São Luís como guia espiritual do grupo. E mesmo assim, um espírito enganador se intrometeu. Para que a gente, então, baseado em fatos, não crie mentiras ou ilusões de que um fulano é especial, ele vai estar protegido de uma maneira incondicional, tudo que vier dele 100% é garantido. Não é assim. Já que a gente deu um exemplo maior, esse do próprio Kardec, guiado por Jesus e tendo São Luís como guia, com a missão de levar o espiritismo adiante, um enganador se intrometeu. Agora Kardec quer saber por que o São Luís permitiu que um espírito enganador se passasse por ele nessa sessão tão importante. Agora a gente vai começar a ver, primeiro, a beleza da explicação de São Luís e o rigor de Kardec. Como Kardec
Está claro que ele publicou isso para que a gente aprenda, né? Não teria nenhum sentido ele publicar isso se não tivesse esse objetivo. A gente tem que parar para pensar isso. Ele publicou para que a gente aprenda como as coisas são e como tem que ser. Então a gente vai ver tanto a postura de Kardec quanto a resposta e a postura de São Luís. E vamos refletir sobre isso. E aí o Espírito diz assim, olha, pergunte para ele está aqui. Pergunte para o próprio São Luís por que isso aconteceu. Agora vamos ver São Luís, Kardec perguntando e São Luís respondendo sobre esse acontecimento. Aí Kardec, então, continua, abre aspas. São Luís, poderia dar-nos o motivo da sua abstenção? Resposta. Estás contrariado com o que aconteceu, mas deves saber que nada ocorre sem motivo. Por vezes, há coisas cujo objetivo não compreendeis, que à primeira vista vos parecem más, porque sois muito impacientes, mas cuja sabedoria mais tarde reconheceis. Ficai, pois, tranquilo, e não te inquietes por nada. Nós sabemos distinguir os que são sinceros e velamos por eles. Vejam que interessante tudo que traz a resposta, né, do São Luís. Primeiro, o São Luís está aqui falando de Kardec. Vejam que interessante, através de São Luís a gente pode já entender a postura de Kardec diante do que aconteceu. Estais contrariado, Kardec estava contrariado. E a gente já vai entender melhor o porquê Kardec está contrariado. Porque é uma reunião séria, com um objetivo sério, evocando de maneira sincera e com os objetivos nobres um espírito superior que tinha toda essa evocação como objetivo avaliar algo sério. Kardec não tinha tempo a perder porque o trabalho tinha um tempo, né? Tinha um tempo para acontecer, já que todos nós vamos morrer no corpo. Era um trabalho gigantesco. Kardec não tinha tempo a perder. Como todo grande espírito, os espíritos superiores, eles não jogam tempo fora. Eles são muito sérios, muito éticos, muito corretos. Kardec fez tudo o que precisava ser feito. E acontece isso, Kardec ficou contrariado. Mas o São Luís vai mostrar para ele por que ele não deve ficar assim. Vai explicar, vai dar o conhecimento para Kardec. Deve saber que nada ocorre sem motivo. Então, uma das primeiras reflexões que a gente tem que fazer é o modo como a gente às vezes pensa que um espírito nobre, superior, sério, no trabalho com os espíritos ou na vida em geral, como é que a gente imagina um homem virtuoso. Geralmente a gente imagina um homem virtuoso alguém que é frágil, ingênuo, passivo, quase uma pessoa inocente, fraca. E a gente vai ver que Kardec não era assim. Mas é que a nossa noção de homem virtuoso é que está equivocada. A gente elegeu na nossa vida, e principalmente o meio espírita, pessoas tidas como virtuosas de maneira equivocada. Porque Kardec estava contrariado, mesmo sendo... aliás, por ser um espírito superior, ele estava contrariado. Porque é um espírito justo, ético. E ele quer as explicações. Então é justamente a figura de alguém que é muito justo, né? Ele está contrariado porque ele queria que o melhor acontecesse e fez por onde, e agora ele quer explicação. Vejam, é um espírito sério e justo. Ele está preocupado com o resultado e também ele quer uma explicação, ele quer elementos racionais, intelectuais para entender o processo. Primeiro que a gente não faz a nossa parte, a gente é leviano, irresponsável, a gente não faz as coisas como deveriam ser feitas. Daí a gente tem o resultado ruim pelas nossas próprias escolhas e a gente não está interessado, muitas vezes, em saber a explicação, estudar as causas para que aquilo não se repita. A gente, na maioria das vezes, no dia a dia, a gente vai errando, sofrendo as consequências, errando de novo. Não é o caso de Kardec. Ele leva tudo muito a sério mesmo, por isso que isso é a virtude de verdade.
Ele tinha um objetivo, usou os meios corretos para atingir esse objetivo e deu um resultado que não era bom, ele tem que agora tratar dessa questão e resolver entender ela. Vejam, isso é ser virtuoso de verdade. Não é fazer a coisa de qualquer jeito na vida. E aqui, no caso do trabalho espírita, que ele tinha a missão de desenvolver. Mas o São Luís começa mostrando para ele o seguinte: não fique contrariado porque tem um motivo. Tudo tem um motivo. Então há um motivo para isso ter acontecido. E essa é uma outra característica do espírito bom, como era Kardec. O espírito bom, ele não sabe tudo, mas ele tem o controle das paixões. A partir do momento que ele tem o conhecimento necessário, ele usa esse conhecimento já para controlar as paixões e agir e fazer o que é certo. Então o que falta muitas vezes para o espírito bom é o conhecimento. Tendo conhecimento, ele faz o que é certo. Ele controla as paixões. Já nós não, a gente muitas vezes, mesmo sabendo que é certo, a gente continua errando, a gente é comandado pelas paixões ruins, a gente se desequilibra, a gente não aceita por orgulho. Tanto que ao ficar contrariado, ele fez o quê? Evocou São Luís e quer as explicações. Se as explicações forem justas e lógicas, ele aceita. Isso é um espírito bom. A partir do momento que ele tem conhecimento da verdade, ele faz o que é. Ele se submete e faz o que tem que fazer. A gente não. A gente nem busca a verdade. Quando descobre a verdade, a gente tenta distorcer, a gente teima, a gente faz o contrário, ou mesmo assim a gente permanece desequilibrado nas emoções. E aí São Luís aprofunda. Há coisas cujos objetivos não compreendeis. Porque como Kardec, principalmente no corpo, né, vai sofrer as limitações no corpo, mesmo ele sendo um espírito muito evoluído do corpo, ele não tinha conhecimento de tudo. Ele estava muito mais limitado do que se tivesse em estado de espírito. Por isso que ele tinha que recorrer aos espíritos para obter as respostas, né? E refletir e tudo mais. Claro que fora do corpo ele entenderia de uma maneira muito mais fácil tudo que aconteceu, né? Mas o espírito está dizendo, há um motivo, o objetivo muitas vezes você não compreende de momento, mas depois vai fazer sentido. Depois vai fazer sentido. Então, São Luís começa a preparar Kardec para ele entender. Houve um objetivo para isso acontecer. Não foi uma falha, não foi uma injustiça, ou não foi algo que vai atrapalhar o trabalho que você está desenvolvendo. Então vejam eles trabalhando racionalmente as coisas. Daí ele ainda diz assim, porque sois muito impacientes, ele diz para Kardec. Então Kardec é justamente... A gente tem muita dificuldade de entender isso se a gente não estuda direito a escala espírita, o que são os bons espíritos, o que são as boas e más paixões. Por isso que muitas pessoas do movimento espírita pensam que Kardec não era superior. Porque elas veem coisas como essa e elas pensam, bom, ele ficou contrariado, ele era impaciente, então ele não era um espírito superior, ele não tinha a virtude da paciência. Só que aqui tem uma sutileza um pouco mais profunda que a gente tem que entender. Essa impaciência de Kardec não é aquilo que na filosofia a gente chama de impaciência vício. Quando os espíritos vão falar da paciência, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é para essa impaciência que Kardec tinha aqui. A nossa impaciência, ela é fruto do egoísmo, do orgulho, da ingratidão, da ignorância, da leviandade. A gente não aceita as consequências daquilo que a gente mesmo criou e tem que passar. Aqui no caso de Kardec é com relação ao trabalho. Ele queria fazer o melhor e não queria perder tempo. Então por isso que ele é impaciente, ele não quer perder tempo. Por isso que ele quer uma explicação dos espíritos. Por que isso aconteceu? Isso foi uma perda de tempo que pode prejudicar a reunião e logo pode prejudicar o trabalho. Ele está sendo justo aqui. Mas os espíritos dizem, a sabedoria mais tarde do que aconteceu, Kardec mesmo iria perceber. Tanto é que depois ele publica isso na revista. Que é evidente que ele refletiu e viu que realmente aquilo tinha um objetivo, tinha um porquê, como a gente vai ver no final dessa história, né? Então veja como isso que é um espírito superior. Rapidamente ele entendeu
E tanto é que ele vai lá e publica já como um ensinamento. A gente não, a gente demora para entender, a gente fica patinando no erro. O espírito superior encarnado tem as limitações do corpo, mesmo sendo superior, mas ao entender racionalmente, ele já faz sempre o correto, o que deve ser feito, né? Ficai, pois, tranquilo e não te inquietes por nada. Os espíritos estão querendo chamar ele para esse lado dele olhar a coisa com mais calma, entender que há um objetivo, confiar nos bons espíritos. Nós sabemos distinguir os que são sinceros e velamos por ele. Então, os espíritos estão mostrando para Kardec, não foi algo referente a você. Você a gente sabe que é sincero, que é correto, que é ético. Agora nós vamos começar a ver para onde é que vai a conversa. Isso aconteceu, não é para dar uma lição em Kardec, mas tem algo maior, e esse algo maior tinha sua utilidade. Por isso que Kardec vai entender o que São Luís está falando. Mas vejam que, com todas essas reflexões que a gente fez, não é essa resposta que vai satisfazer Kardec. Aqui entra aquele outro ponto que a gente comentou. Que a gente comentou que também esse texto surpreende pela postura de Kardec. Mas surpreende por quê? Porque como a gente foi alimentado no século XX com uma outra postura, nos ensinaram que ser virtuoso e se relacionar com os espíritos superiores era algo muito mais passivo, como pessoas frágeis e até com medo de questionar e discutir com o espírito. A gente foi ensinado assim. Quando a gente vê isso nesse texto, a gente vê como Kardec era e se surpreende. Mas Kardec está certo. É Kardec que a gente tem que imitar. Não aqueles falsos modelos que a gente elegeu. É isso que a gente tem que aprender também com esse texto. Vamos seguir e vamos ver então agora a continuação desse diálogo muito interessante, né? Segue então, Kardec abre aspas. Se foi uma lição que nos quiseste dar, eu a compreenderia quando estamos entre nós. Mas, em presença de estranhos que lhe reconheceram a má impressão, parece-me que o mal leva o bem de vencido. Resposta. Tu te enganas vendo as coisas assim. O mal não é o que pensas, e eu te asseguro que houve pessoas aos olhos das quais essa espécie de revés foi uma prova da boa-fé de vossa parte. Aliás, por vezes, do mal resulta o bem. Quando vês um pomicultor cortar belos ramos de uma árvore, deploras a perda da verdura, e isso te parece um mal. Mas uma vez cortados esses ramos parasitas, os frutos vêm mais belos e saborosos. Eis o bem. Então, percebes que o pomicultor foi sábio e mais previdente do que supunhas. Supunhas. Do mesmo modo, se corta um membro de um doente, a perda do membro é um mal, mas após a amputação se fica bom. Eis o bem, porque talvez lhe tenha um salva-vida. Reflete bem nisso e compreenderás. Veja que interessante. Kardec insiste. Bom, se há um objetivo no que aconteceu, é uma lição que deve ser tirada, mas não podia ser num momento diferente? Não podia ser num momento que fosse uma coisa mais reservada? Já que o objetivo seria dar lição para ele, então faz quando ele tiver. Agora, tinham outras pessoas. Isso não poderia causar uma má impressão, lançar descrédito no espiritismo. Veja que Kardec está preocupado com a doutrina, com o trabalho, não é com ele. Mais uma prova de que essa contrariedade que ele está sofrendo não tem algo egoísta presente. E aí São Luís dá mais um passo. São Luís diz assim, eu te asseguro. Olha só a frase de um espírito guia falando isso, para tranquilizar Kardec. Desse aparente mal, dessa pequena contrariedade, vai adivinhar um bem. E ele dá o exemplo tanto do pomicultor, alguém que vai podar as árvores, quanto da questão de um médico que salva a vida de alguém, amputando um membro. É terrível perder um membro, mas isso salvou a vida da pessoa. Era preferível perder um membro do que perder a vida. Então é através dessas analogias simples, São Luís vai fazendo Kardec refletir. E ele diz, reflete bem e compreenderás, mostrando que Kardec era uma questão só de Kardec refletir melhor
e a questão estava resolvida. Mas notem primeiro na pergunta, Kardec insistiu, e de uma maneira muito inteligente, né? Porque se a lógica dele é perfeita, né? Porque se era para me dar uma lição, me desse então de maneira íntima, não de uma maneira que pudesse prejudicar a doutrina. E de novo, como a gente falou, ele está preocupado com a doutrina, não com ele. E aí o Espírito diz não, isso, há uma razão disso ter acontecido e vai ser melhor que tenha acontecido isso. Da mesma maneira que alguém que perde um membro, mas é melhor do que perder a vida. Mas nota, São Luís dá mais uma explicação e Kardec insiste, chamando atenção de novo para como que a gente tem que lidar com os espíritos, mesmo os guias. Porque se o nosso intuito é sério e a gente quer o melhor, a gente quer o correto, o certo, essa é a maneira correta de não ser enganado pelos espíritos. Essa rigidez de Kardec na hora de tratar com os espíritos, que é uma seriedade. Aqui há virtude. Isso é virtude de verdade. Que assim, imagina, do jeito que Kardec era, como a gente está vendo aqui, algum espírito ia conseguir por muito tempo enganar ele? Óbvio que não. Agora, se fosse a gente com a nossa falsa noção de virtude, o espírito dá qualquer explicaçãozinha sem sentido, a gente aceita, considera ele superior e cai na obsessão, é enganado. Mas já vai ficar claro que, o que vai ficar claro? Não era uma lição para Kardec. Aqui São Luís está evitando de falar, né? Mas como Kardec vai insistir, ele vai ser obrigado a falar. Não era uma lição para Kardec. Isso aconteceu, tinha um objetivo, mas não era para Kardec. Tanto que depois que Kardec publica isso na revista, porque a lição é para nós, né? E era para alguns espíritas da época. Mas vejam como Kardec vai prosseguir. Abre aspas. Isso é muito justo. Mas como é que, apelando aos bons espíritos e lhes pedindo o afastamento dos impostores, o apelo não é atendido? Resposta: é atendido, não o duvides. Mas tem certeza de que o apelo venha do fundo do coração de todo assistente, os assistentes? Ou que não haja alguém que, por um pensamento pouco caridoso e malévolo, senão pelo desejo, atraia maus espíritos para o vosso meio? Eis porque vos dizemos incessantemente, sede unidos, bons e benevolentes, um para com os outros. Disse Jesus, quando estiverdes reunidos em meu nome, estarei entre vós. Para isso, credes que basta pronunciar o seu nome? Não penseis assim, convencei-vos de que Jesus não vai senão de chamado por corações puros, junto daqueles que praticam os seus preceitos, porque esses estão verdadeiramente reunidos em seu nome. Não vai aos orgulhosos, nem aos ambiciosos, nem aos hipócritas, nem aos que falam mal do próximo. É desses que diz, não entrarão no reino dos céus. É muito rico esse trecho. Vamos refletir um pouco sobre ele. Kardec insiste, a gente já comentou, como isso é seriedade. Isso é seriedade. É assim que a gente deve ser. Mas ele quer saber, bom, é muito justo que a pessoa sofra uma lição. Mas no caso aqui, foi pedido para os bons espíritos. Se evocou os bons espíritos. Se pediu para afastar os impostores. Então como que a pessoa vai tomar uma lição se ela fez o que devia ser feito? É isso que Kardec quer entender. Porque ele sabia do interior dele, né? Ele sabia que ele fez isso de uma maneira séria. Mas agora São Luís começa a revelar o grande problema e o porquê isso aconteceu. Porque ele diz assim, é atendido, não o duvides. Então a gente não tem que duvidar. Os espíritos, se a gente realmente fizer o certo, eles vão nos ajudar. Mas, sempre o mas, né? Quem garante que todos os que ali estão pedindo de maneira verdadeira, séria, do fundo do coração? Quem garante que as pessoas envolvidas ali no fenômeno não têm pensamentos pouco caridosos, não tenha pensamentos malévolos, que não atraem os maus? Aí que está a grande questão. Como a reunião é uma coisa conjunta, não depende de uma pessoa só,
Outros que estavam ali junto não estavam com a mesma seriedade de intenções e sentimentos como Kardec. Então, por isso que a gente tem que entender que a questão das reuniões mediúnicas, ela não tem só, não é uma relação só espírito e médium, tem também influência do meio. Por isso que quando a gente vê no século XX, modernamente, essas reuniões públicas, abertas, gravadas para todo mundo ver, que tem um caráter mais de exibicionismo, de estrelismo das pessoas, que abre uma porta para a vaidade, para o charlatanismo, a gente tem que desconfiar muito. Vejam bem, eu não estou dizendo que todas essas reuniões há falsidades, mas a gente tem que desconfiar muito dessas reuniões. Porque o meio influencia. E a gente, a partir do momento que não sabe as pessoas que estão ali, ou as pessoas que estão ali não são sérias, isso vai interferir. Mesmo que o médium seja sério. E no caso Kardec não era o médium, mas era o diretor ali da reunião. Mesmo ele. Um espírito superior com guia, com Jesus de guia. Mas os demais da assistência estavam atraindo maus espíritos. E aí vem a lição de São Luís. Eles atraíram maus espíritos, São Luís permitiu que o espírito mau, enganador, se manifestasse. Então era uma lição para aqueles assistentes, não para Kardec. Mas serve para todos nós, tanto é que Kardec publica isso na revista, para que a gente entenda como é que as coisas funcionam. Para que a gente veja que não é ingênuo assim, porque se a gente fosse usar a lógica do movimento espírita, o que a gente diria? Não, São Luís protege, Kardec está protegido por Jesus, jamais um espírito vai adentrar a reunião. Adentrou. Porque outras pessoas que ali estavam, não estavam com a mesma pureza de coração que Kardec. Vejam como sai daquilo que o movimento espírita prega. Não, o Chico jamais seria enganado, porque ele tinha uma missão, porque ele tinha o Emmanuel como guia. Mesmo que isso fosse verdade, a gente está vendo que não basta. Não basta, vai ser enganado igual. Então vejam, a gente está pegando um exemplo de alguém maior. E com um maior aconteceu. Para que a gente abra os olhos e entenda como é que funciona o processo. E aí ele dá ele mostra o Cristo, né? Aqui vem uma outra coisa impressionante que São Luís ensina e que a gente não para pensar. São Luís fala que Jesus estará aonde haja uma evocação com o coração puro e com pessoas que praticam os seus ensinamentos e que se reúnem de verdade em seu nome. Veja que aqui São Luís está colocando duas coisas que o movimento espírita contradiz. Primeiro, Jesus pode estar em qualquer reunião mediúnica. Jesus, o Espírito puro. É possível ter Jesus nos auxiliando nas reuniões de mediunidade. É possível. Jesus, o que dirá então os espíritos superiores? Ele coloca que isso é possível. Então a gente pode ter os grandes espíritos e evocar eles, para eles nos auxiliarem. Que é algo que o movimento espírita acabou. Não pode chamar espírito superior. A gente não é digno. Mas quem é que diz isso? Os espíritos inferiores mentirosos, que daí a gente não chamando superiores, eles nos fascinam, obsediam, nos comandam, nos escravizam. Então é tática deles. Daí parece que é humildade. Não, quem sou eu para chamar Jesus? Quem sou eu para chamar Kardec? Você é um espírito imperfeito que precisa deles. Por isso que você chama. Você não chama eles porque você é especial, superior. É justamente porque você é inferior. Você chama porque você precisa de ajuda. E como você precisa de ajuda, você chama os verdadeiros mestres. Por isso que você chama. Por isso que não é vaidade ou orgulho. E enquanto você não chama eles, você está à mercê dos espíritos maus e mentirosos. Então não caiam nessa. Então os espíritos, inclusive Jesus, podem vir. Só que, claro, que ele dá as condições. Isso é lógico. Mas quais são as condições? Um chamado por corações puros. Então veja, não é que eu tenha que ser espírito puro.
Por isso que ele fala coração puro. O sentimento tem que ser verdadeiro de coração, ou seja, no sentido mais profundo do termo. Não tem nada que eu esteja escondendo dentro de mim. Eu realmente quero Jesus, por favor, vem aqui me ajudar nessa minha deficiência, nesse meu problema, nessa minha ignorância. E claro que além do sentimento puro, eu tenho que ser alguém que procura viver aquilo que Jesus ensina. Mas vejam, qualquer pessoa pode chamar, desde que tenha esses requisitos. Qualquer pessoa pode. Jesus, hein? O que dirá os outros espíritos superiores que a gente pode chamar também. E outra coisa que aqui o texto ensina, ele não está falando que tem que ser na casa espírita. Ele está falando que tem que ter sentimento puro e procurar viver os ensinamentos. Mas isso é em qualquer lugar. Ele não coloca aqui só dentro da casa espírita. E aí ele mostra que tanto Jesus quanto os bons espíritos, eles não vão aos orgulhosos, ambiciosos, a pessoa que acha que ela acha que já é superior, que é melhor que as outras, que quer tirar alguma vantagem disso, se exibir, vender, ter fama, ou que é uma pessoa hipócrita, que na verdade ela só vive da aparência, ela não está preocupada em viver realmente. A pessoa que é maldosa, ela tem desejo e ações no mal realmente voluntário. Não é as nossas dificuldades no dia a dia que a gente cai, mas a pessoa que realmente vive para o mal do próximo. E esses não vão atrair e ser atendidos, mas não vão por culpa sua. Porque se eles mudarem, óbvio que os bons espíritos de Jesus também atendem aqueles que estão arrependidos, aqueles que querem mudar as atitudes. Então vejam como é simples. É simples, qualquer um, desde que tenha essas condições. E em qualquer lugar, porque aqui ele não fala que é só na casa espírita. Mas, voltando para a questão em si, veja o que São Luís está mostrando para Kardec entenda agora que isso aconteceu por causa dos assistentes. Não sua, você, a gente sabe que é sério. E vamos ver, será que Kardec vai dar por encerrado? Vejamos como é que Kardec segue. Vejam, Kardec. Aqui é uma coisa muito importante também, antes da gente prosseguir. Kardec está discutindo com São Luís, e a gente tem enfatizado aqui a postura de Kardec, mostrando como isso é bom e correto, e que a gente deve ser assim também. Mas a gente tem que salientar também a postura do São Luís, já que a gente também elegeu no movimento espírita guias falsos, como por exemplo Emmanuel e André Luiz, que não são guias, não são superiores. Vejam que André Luiz em nenhum momento se irrita, ameaça Kardec, é estúpido, reclama com Kardec. São Luís, mesmo com a insistência de Kardec, ele segue dando explicações, cada vez mais aprofundando a explicação. Aí compara isso com o que o Emmanuel fazia. Qualquer perguntinha que o Chico fizesse para o Emmanuel, como é que o Emmanuel tratava o Chico? Sempre colocando medo, sempre sendo agressivo, sempre colocando ameaças. Vejam que um guia espiritual de verdade como São Luís não é assim. Então isso também tem que ser chamado a atenção. É só a gente comparar, eu não estou inventando nada, é só a gente comparar fatos. Vamos ver então como é que Kardec se posiciona, mesmo com essa explicação. Abre aspas. Compreendo que os bons espíritos se retirem dos que não lhes ouvem os conselhos, mas se entre os assistentes há mal intencionados, é isto uma razão para punir os outros? Resposta. Admiro-me da tua insistência. Parece que me expliquei muito claramente para quem queira compreender. É preciso repetir que não deves preocupar-te com essas coisas que são puerilidades junto ao grande edifício da doutrina que se ergue? Crês que tua casa vai cair porque se desprende uma telha? Duvidas de nosso poder, de nossa benevolência? Não. Então deixa-nos agir e fica certo de que todo pensamento bom ou mal tem o seu eco no seio do eterno. Olha que interessante. Kardec, de novo, sempre racional, né? Tudo bem, aqueles que não atraem os bons espíritos merecem realmente essa lição. Mas e quando há uma reunião misturando pessoas bem intencionadas com más? Os bons vão acabar pagando pelos maus? Olha que sábia a pergunta de Kardec. Só porque tinham assistentes que não estavam sendo sérios, São Luís permitiu que todos ali na reunião fossem prejudicados?
E aí São Luís diz assim, ó, eu me admiro da tua insistência. Parece que eu já me expliquei. Então ele reforça que Kardec tem que refletir sobre o que ele já disse. Porque o espírito superior não fica se repetindo de graça. Ele não vai insistir mais, ele já explicou. Ele só diz para Kardec que isso que aconteceu foi uma lição para alguns, mas que não vai prejudicar o todo. Como ele dá o exemplo, ele nota que ele usa sempre exemplos simples, né? Que se cai uma telha, isso não faz cair a casa. Então ele está tranquilizando Kardec, mesmo que por causa de alguns toda a reunião tenha sofrido num certo sentido, porque esse espírito se comunicou, esse espírito enganador se comunicou para todos, mas isso foi um detalhe que não prejudicou, tanto não prejudicou, que Kardec percebeu que não era São Luís. Abre aspas. Nada dissestes a propósito da invocação geral que fazemos no começo de cada sessão. Podeis dizer o que pensais? Resposta. Deveis sempre apelar aos bons espíritos. A forma, sabeis, é insignificante. O pensamento é tudo. Tu te admiras do que se passou. Mas examinaste bem o rosto dos que te escutam quando fazes essa invocação? Mais de uma vez não viste o sorriso de sarcasmo em certos lábios? Que espíritos pensam que trazem essas pessoas? Espíritos que, como elas, se riem das coisas mais sagradas. É por isso que vos digo que não recebais o primeiro que vier. Evitai os curiosos e os que não vêm para se instruírem. Cada coisa virá a seu tempo, e ninguém pode prejugar os desígnios de Deus. Em verdade vos digo que os que hoje riem dessas coisas não rirão por muito tempo. São Luís. Então percebe que Kardec parou de insistir, então Kardec entendeu, mas entendeu depois de muita conversa com São Luís, então Kardec não era uma pessoa passiva, como às vezes as pessoas um codificador, os espíritos ditavam, ele organizava e publicava. Vocês estão vendo como é que Kardec era com os espíritos. E tem outras dezenas de exemplos mostrando como é que Kardec era, e a gente tem que ser assim também. Porque assim a gente não cai na lábia dos maus espíritos, e os bons não se irritam. A gente não pode pegar o Emmanuel que se irritava como exemplo, porque ele é um enganador. Por isso que ele se irritava. Que daí o médium passivo ficava com medo e parava de questionar, e ele continuava dominando. Vejam que o São Luís continuou respondendo e conversando, chamando atenção, mas se manteve racional, né? E aí Kardec agora quer saber, então, justamente uma forma de fazer a reunião para que isso não se repita. E aí o São Luís mostra que, primeiro, que a forma é insignificante. Né? É o que a gente já chamou atenção em outros estudos. O movimento espírita acha que fazendo vozinha bonita, declamando uma prece, que às vezes eu já vi casa espírita que até no momento da prece era um momento de disputa de vaidade, né? A gente quer falar quase como um poeta. E aí por trás as pessoas estão se odiando, desunidas, não estudam, não levam o espiritismo com seriedade, vai atrair que espírito? Então esquece a aparência e foca no pensamento, né? E aí, de novo, ele deixa claro, olha, o jeito disso não acontecer é não receber qualquer pessoa na reunião. Isso é muito importante. Aliás, foi isso que destruiu o nosso movimento espírita. Por a gente não aprender isso com São Luís. A gente abriu a casa espírita para todo mundo. Em nome da caridade. Também influenciado por espíritos pseudo-sábios, né? Que eles usavam essa ideia de que tinha que abrir para todos, porque isso seria caridoso, então eles usam a caridade para prejudicar o espiritismo. Por isso que eles são espíritos perigosos. Então a gente pensou, realmente, para ser cristão, para ser espírita, a gente não pode negar o acesso de ninguém, né? A gente abriu para todos. Ao abrir para todos, os inimigos, os levianos, os que não são sérios, entraram, e ao entrar tomaram conta do movimento espírita. E como eram pessoas que não eram sérias, quando elas viram Kardec que era, elas fizeram o quê? Tiraram Kardec. A gente abriu o movimento espírita para os inimigos do espiritismo. E eles entraram, tomaram conta, esconderam o verdadeiro espiritismo e fizeram o que quiseram com o nosso movimento espírita. Porque a gente abriu para todos. E aqui em 1860,
3 anos a recém tinham se passado no surgimento do Espiritismo. São Luís já está dizendo: não recebais o primeiro que vier. Não recebais. Então, quando a gente tem um grupo ou uma casa espírita séria, que o objetivo é o quê? Aprender Espiritismo, ensinar Espiritismo e praticar o Espiritismo. Esse é o objetivo. Eu não posso mudar o objetivo por causa de outras pessoas que vêm. Eu tenho um objetivo, daí vem outra pessoa que não quer aquele objetivo, então ela tem que ir para outro lugar, não para cá. Eu não posso jogar fora o Espiritismo, jogar fora Kardec e trocar isso pela pessoa leviana, pelo Espírito perfeito. Ela tem que se adaptar, não é o movimento espírita que tem que se adaptar às pessoas. E se ela não quer se adaptar, ela não vai fazer parte. E essas regras, isso é regra, isso é justiça, isso é virtude. Isso é responsabilidade, isso é seriedade. Em todos os lugares existem regras, em todos os lugares existem regras. O único lugar que a gente usa a caridade como desculpa para desrespeitar as regras é na casa espírita. O que é uma covardia e uma falta de respeito com o Espiritismo e com Kardec. Porque em qualquer lugar tem regras e a gente respeita. Na casa espírita a gente não respeita. Porque a gente não respeita Kardec e o Espiritismo. Se a gente respeitasse, a gente não deixaria qualquer um fazer o que quer. Não que a gente vai ser agressivo, violento, snob, mas a gente vai ser sério, como Kardec está sendo. Tanto que depois disso, o rigor para fazer parte da sociedade parisiense dos espíritas aumentou. E quando se fala isso, tem gente do movimento espírita que fala assim: a gente vai elitizar o movimento espírita, a gente vai fechar as portas da casa espírita para os sofredores, a gente vai fechar a casa espírita para quem necessita. Vejam, isso é desvirtuar as palavras. Porque aqui não está se falando em fechar as portas para quem precisa de ajuda, para quem quer aprender, para quem é simples. Está dizendo para fechar para aqueles que são mal intencionados, irresponsáveis, levianos. É para esses. Não é que a gente vai agora só vai entrar na casa espírita quem tem diploma universitário. Só vai entrar no movimento espírita, na casa espírita, quem tem dinheiro. Só vai entrar. Não é isso que se está falando. A pessoa pode ser analfabeta e pobre materialmente. Se ela é uma pessoa séria, bem intencionada, que quer aprender, ela vai entrar. Mas se é uma pessoa arrogante, é uma pessoa leviana, é uma pessoa que não é séria, que não respeita o espiritismo, a gente tem que dar graças a Deus dessas pessoas irem embora, se elas já estiverem aqui. E a gente tem que trabalhar para que elas nem cheguem. Com muita seriedade, como aconteceu. Depois disso, a sociedade parisiense se tornou muito mais rígida. Isso em nome do bem no espiritismo. Então vejam a lucidez de Kardec, dos espíritos verdadeiramente superiores, daquilo que está na revista, do modelo kardeciano para guiar as coisas. Não é ingênuo, não é irracional, faz a gente pensar, faz a gente ter responsabilidade, faz a gente ser ativo no diálogo com os espíritos. Então a gente tem que aprender com São Luís e com Kardec nesse diálogo. Como se porta com os espíritos e como é que a gente tem que se portar no trabalho do espiritismo. Afastando tanto os espíritos e as pessoas que não são sérias e querem o mal. Reflitamos sobre isso e até o nosso próximo estudo.